Olá a todos, sejam bem-vindos a essa videoaula. Eu me chamo Alex Rodrigues, sou administrador público e sou estudante de gestão pública por uma universidade particular. E eu decidi fazer com vocês esse vídeo falando sobre a administração pública no Brasil. Essa apresentação ela foi disponibilizada para o curso de estudo híbrido, personalização e tecnologia da educação do governo do Maranhão, nesse período de quarentena devido ao surto do coronavírus. Então é uma oportunidade da gente poder fazer um conjunto, acasalar o nosso conhecimento acerca de uma determinada área de assunto com o ensino da docência, pois esse curso, ele, de certa forma, já que nós estamos terminando esse curso, quero fazer aqui só esse comentário, ele visa, ao mesmo tempo, adequar o futuro professor à realidade da docência atual, ao mesmo tempo que ele empregue na sala de aula diversos recursos necessários para contribuir para uma educação mais justa, mais contemporânea e mais eficaz e que tenha melhores resultados. Então, na minha área da administração pública, ferramentas como essa de ensino vão valorizar muito a competência do aluno e a competência do professor, ao mesmo tempo que colaboram para o desenvolvimento de uma aprendizagem eficaz e adequada. E voltando ao tema no qual eu fiz essa apresentação, quando a gente fala de administração pública, a gente fala também da organização dos poderes, da República. Vocês sabem que na atual República Brasileira, existem dois tipos de formas de governo: a República a monarquia e a República, sendo que a República que está atualmente em vigor, e dois regimes de sistema de governo, que é o parlamentarismo e o presidencialismo. Sendo o presidencialismo é o que está em vigor. Então, nosso país ele é uma república presidencialista. E a administração pública no Brasil é regida no sistema republicano presidencialista e respaldada na Constituição de 1988. Vocês podem observar aí, na primeira imagem, de que a administração pública no Brasil, embaixo ela é dividida em dois tipos: administração pública direta e administração pública indireta. É o que a gente vai falar posteriormente. E em cima, na parte superior, nas bolinhas superiores, existem os princípios da administração pública, aquilo que rege a administração pública, segundo a Constituição de 1988, que está em vigor, e as funções principais da administração pública no Brasil. Portanto, vamos prosseguindo com o nosso estudo. A administração pública no Brasil, ela consiste em órgãos e entidades que desempenham atividades administrativas do Estado, isto é, elas são órgãos que fazem a administração, a gestão pública de um determinado território. No caso do Brasil, elas são um conjunto de órgãos, são um conjunto de normas, órgãos de instituições que regem o desenvolvimento do país e, ao mesmo tempo, colaboram para o crescimento do país, certo? Eu botei uma frase, de um jurista que diz assim: em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Em sentido material, é o conjunto de funções necessárias aos serviços públicos em geral, isto é, são órgãos que estão a serviço do cidadão. Estão a serviço do cidadão
prestam informações ao cidadão, processam essas informações e dão um retorno para o cidadão da melhor maneira possível e de acordo com o que está escrito em lei, que está escrito na legislação. Isto é, cumprindo com a legislação e atendendo às ansiedades da sociedade, né? Atendendo o que a sociedade solicita. E como falei antes, no começo, a administração pública no Brasil, ela é dividida em administração direta e administração indireta, que é o que a gente vai ver agora. A administração pública direta, ela está constituída nas esferas nas esferas que são constituídos o território nacional, que é a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, eles compõem a administração direta. Qual é a palavra que eu posso dar como significado da administração direta? Autonomia. Autonomia total. A União, ela tem seu conjunto de regras, conjunto de normas, os estados a mesma coisa, os municípios também, e o Distrito Federal segue na mesma esteira. Então, eles são esferas do território, nos quais se tem neles órgãos vinculados à sua administração, em que tem total autonomia e independência. Um exemplo que eu posso dar para vocês dessa administração pública, que eu usei como exemplo aí, é a administração pública da União, né? Se a gente pudesse falar de todos, né, seria muito grande aí, né? Mas aí eu botei um pequeno resumo de como é constituído a administração direta, a administração pública direta da União, que é constituído pela Presidência da República e pelos ministérios, certo? E, além disso, a Presidência da República, que é um órgão da administração direta da União, do Poder Executivo da União, ele é constituído pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos, pela Secretaria de Relações Institucionais, pela Secretaria de Comunicação Social, pelo Gabinete Pessoal e Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e os ministérios, né? E os ministérios de Estado, né? São os ministérios de Estado, quem tem os ministros de Estado. Então, esses órgãos, eles auxiliam a tomada de decisão da Presidência da República. E, ao mesmo tempo, eles têm autonomia de decidirem algumas atitudes, algumas atribuições. E, no entanto, essa autonomia, como agora falei para vocês, é uma autonomia limitada, né? Isso dos ministérios, eu não digo do poder público da União como um todo. O poder público da União, né? A administração pública da União, ela tem autonomia total. Ela tem autonomia total. Ela não precisa de um outro órgão para poder tomar uma decisão, como é a administração indireta, né? Que eles têm uma autonomia entre aspas, tem uma autonomia parcial, mas certas coisas tem que pedir a autorização dos órgãos subordinados, né, que estão acima deles. Então, a administração pública da União, ela tem autonomia total, desde que seja uma autonomia que seja baseada na legislação, certo? A mesma coisa é com os estados, em que tem o governador, tem as secretarias de Estado e tem os órgãos que compõem que estão em volta, né, do governador, que podemos chamar assim de linha de staff. A mesma coisa são os municípios e o Distrito Federal. Nesse terceiro tópico, falando sobre a administração indireta, tá? A administração indireta é um conjunto de
pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração direta, têm o objetivo de desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada. Olha a palavra que eu coloquei aí, né? Descentralizada. Isso quer dizer que na administração direta é de forma centralizada? Em partes. Ela não é tão centralizada assim, né? Na administração direta, existe a autonomia, mas só que é uma autonomia voltada, né, para o órgão central, né, para o órgão que está acima, né? Então, podemos dizer assim, embora eles tenham uma autonomia, eles tenham um certo poder de decisão. Então, é um pouco, podemos dizer assim, misto, né, lá na administração direta, embora tenha realmente uma boa parte centralizada. Já na administração indireta, é uma forma descentralizada, em que se há uma autonomia, né, equilibrando uma autonomia, mas que em certas coisas tem que ser, tem que ter respaldo de órgãos centrais, né, de órgãos superiores, como, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, né, que é a administração pública indireta. Ela é dividida em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Por exemplo, o INSS. O INSS, ele está vinculado, ele estava vinculado antes ao Ministério da Previdência Social. Com essa nova fase do novo governo, o ministro da Previdência Social, ele se tornou uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Então, as decisões que o INSS tomar, de grande parte, tem que ter o aval, tem que ter o crivo, tem que ter o ok do ME, do Ministério da Economia. Certo? Então, ele é uma administração indireta, tem uma autonomia, é de forma descentralizada, ele toma a decisão, mas para que aquela decisão seja acertada, seja ratificada, seja entrada em vigor, tem que passar pelo crivo do Ministério da Economia. Outro exemplo, o IFMA, no qual eu faço o curso de Química. O IFMA, ele é uma autarquia do governo federal. Ele é uma fundação, praticamente. Ele é uma autarquia, uma fundação. Ele é uma fundação pública, que o Instituto Federal do Maranhão, ele tem status de universidade. Então, ele é uma fundação pública, uma espécie de fundação com autarquia, certo? E ele tem um poder de decisão educacional, administrativa. Só que algumas coisas que, de certa forma, maiores que o IFMA tomar, tem que passar pelo crivo do Ministério da Educação. Então, ele não pode tomar tudo sozinho. Ele não é uma administração direta. Ele é uma administração, ele é um órgão da administração indireta. Ele tem que seguir a música que o MEC compõe, que o MEC fez. Certo? Então, é assim que é a estrutura, né, de organização da administração pública indireta. Outros exemplos de órgãos da administração pública indireta é a Embrapa, que é uma empresa pública que é vinculado ao Ministério da Agricultura. A ETC, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mais conhecida como Correios, que é vinculado ao Ministério das Comunicações. E a Sociedade de Economia Mista, que é o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil ele é um banco público, mas que o grande acionista
o percentual maior de acionista é a União. A União ela tem uma fatia grande de ações no banco, isto então é regido, boa parte das decisões são tomadas pela União, juntamente com a administração particular, e a Petrobras, que ela é estatal, ela é 100% estatal. Antes estava sempre um debate de que a Petrobras deveria ser vendida ou dividida, mas ela é estatal de certa forma, né? Mas embora tenha participação da parte indireta, da parte privada, né? Nas decisões em relação à construção de plataformas, preço da gasolina e outros assuntos a mais. Então, assim que é formado a administração indireta. Bom, a partir desses conceitos que a gente abordou da administração direta e indireta, qual é a classificação da administração pública no Brasil, vamos aos princípios que regem esses dois tipos de administração, né? Quando se fala de princípios, se fala de normas, se fala de regras, né? Sem essas normas, sem essas regras, a nossa vida, a vida institucional de uma empresa, ela não vai andar. É como a gente não seguir o mandamento de Deus. Se a gente matar, a gente está violando a regra de Deus. Se a gente roubar, a gente está violando a regra de Deus. Se a gente está cobiçando a mulher do próximo, a gente está violando a regra de Deus. Então é a mesma coisa aqui na administração indireta. Se a gente burlar ou passar por cima de um princípio, a gente está violando, né, as regras que são estabelecidas por lei. Portanto, foi-se constituído 5 princípios da administração pública que nós chamamos de LIMP, né? LIMP, L-I-M-P-E, LIMP. Então, essas 5 palavras, elas são, cada uma delas, um princípio. Vamos ao L. O L é o princípio da legalidade. Nesse princípio da legalidade, todos os atos que a administração pública, direta ou indireta, tomar, tem que ter respaldo da lei, tem que ser de acordo com a lei, tem que ser em conformidade com a lei, né? É como se fala aqui, no direito administrativo, esses princípios determinam que em qualquer atividade a administração pública está estritamente vinculada à lei. Assim, se não houver previsão legal, nada pode ser feito. Então, qualquer tomada de decisão que a administração pública, direta ou indireta, tomar, tem que ter respaldo da lei. Por exemplo, o presidente da República ele quer editar uma medida provisória, que é como se fosse uma lei temporária. Mas para que ela se torne uma lei definitiva, ela precisa passar pelo aval do Congresso. Essa medida provisória tem que ter respaldo na lei, tem que ter base na lei, né? Então ele tem que seguir o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade vem dizer que qualquer ato que a administração pública fizer não é para o seu próprio bem, não é para si próprio. Não tem que ser tomado para si próprio, né? E sim para o bem da coletividade. Nunca tem que ser pensado para seu próprio benefício. A finalidade é o interesse público. Define também o princípio da finalidade. Isto o princípio da impessoalidade ele vem dar complementação ao princípio da finalidade, que não é um princípio explícito dentre os princípios da administração pública, mas é um princípio que tem força, né? Tem força de significado. E o agente público deve tratar a todos de forma igual. Também define o princípio da isonomia ou da igualdade.
também é outro princípio que não está implícito, mas que dá complementação ao princípio da impessoalidade. Então, ele não tem que tomar decisões a si próprio para o seu próprio benefício, para seu próprio bem, né? Só para si, mas ele deve tomar decisões para o bem da coletividade, para a coletividade, tratando este de maneira igual e justa. Então, há aí dois subprincípios: a finalidade, isto é, o público-alvo, e a isonomia, né, que é tratar todo de maneira igual, aplicada solução para o bem de todos. Por exemplo, o auxílio emergencial que está aí em vigor. Esse auxílio emergencial não foi para somente o presidente da República. Não é para o presidente da República. É para a população como um todo. A finalidade é beneficiar quem? As pessoas que estão mais precisando. E de maneira justa, de maneira igual, isto é, de acordo com os grupos, cada grupo vai receber uma determinada quantia. Então, por isso, se aplica-se aí o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade atua com ética e honestidade, com integridade do caráter, isto é, se tratar de maneira ética, de maneira correta, não aplicar determinada lei de maneira imoral, de maneira antimoral, de uma maneira absurda que extrapole, né, o princípio constitucional brasileiro. Princípio da publicidade é a divulgação dos atos administrativos, ou seja, todas as ações de Estado devem se tornar públicas. Então, tudo quanto é ato administrativo que seja para o bem da sociedade ou que seja uma decisão da administração pública direta ou indireta deve ser divulgado em órgãos de imprensa, deve ser divulgado nos órgãos de imprensa, mais precisamente no Diário Oficial da União, do Estado, ou do município ou do Distrito Federal. Então, quaisquer atos que a administração tomar devem ser publicados. Mas existem algumas exceções, né? Tem algumas exceções em que tais documentos são considerados sigilosos, tá? Tais documentos são considerados sigilosos e não podem ser publicados, né? Existem, por exemplo, ocorrência, outro exemplo processos judiciais com sigilo. Então, isso não deve ser publicado, né? Porque existe o princípio do sigilo, né? Isso aí é um princípio até judicial, tá? Então, uma ordem assim não pode ser quebrada, né? Não pode ser ultrapassada, tá? E, por fim, o princípio da eficiência. Atuar com presteza, racionalidade e com perfeição. Isto é, fazer aquilo correto, direitinho, bonitinho, seguindo as normas constitucionais. Isto é, não fazer algo por fazer, mas sim fazer algo que seja de acordo com os princípios éticos, com os princípios constitucionais e legislativos. Por fim, para a gente completar esse estudo, a gente trouxe algumas funções da administração pública. Eu coloquei 4, porque são diversas, mas eu coloquei as 4 principais para que a gente tenha um norte e um conhecimento adequado. Primeiro, administrar seu funcionamento. Quando a gente fala de administrar seu funcionamento, nós estamos falando em administrar bem, isto é, colocar as coisas em ordem, né? Prestar as informações em ordem, fazer com celeridade, fazer com legalidade, baseado na lei, baseado na legislação, colocar as pessoas para trabalhar, né? Utilizar dos recursos humanos, tecnológicos, físicos, não de uma forma doida, uma forma maluca,
Não, mas uma forma controlada, precisa, exata, sem gastos e sem desperdícios. Então, colocar a máquina para funcionar, mas de maneira adequada, de maneira isonômica, de maneira justa, com a finalidade de atender os objetivos e anseios da população, né, do público externo. Não só para o público interno, mas também para o público externo. Segundo, promover as políticas públicas, isto é, promover decisões que a população possa ser beneficiada, como agora eu falei para vocês sobre o auxílio emergencial. É um tipo de política pública. Outra política pública, o Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é uma política pública que vem beneficiar as pessoas que estão no quadro de extrema pobreza. Né? É uma política de valorização social, né? De transferência de renda social para atender as pessoas que mais estão necessitando. Respeitar as leis e a Constituição. É como agora falei nos slides, nos slides anteriores. Fazer as coisas com ordem, fazer as coisas com legalidade, com eficiência, mas respeitando a norma vigente legislativa em vigor. Né? Muitos até podem dizer, mas são leis ultrapassadas, algumas leis são ultrapassadas, que são da ditadura, sim, realmente existem leis bem caducas, que precisam de uma reforma, né? De uma pintura nova, né? Mas, enquanto não se acontece isso, devem ser respeitadas, né? E devem ser cumpridas, né? Quem tem esse poder de fazer essa modificação na legislação é o poder legislativo, né? Através de projetos de lei, através de decretos legislativos e outras coisas a mais. E, por último, oferecer serviços ao cidadão. Né? É como eu falei, tomar decisões corretas, adequadas, mas que o cidadão ele seja o principal beneficiário de uma determinada decisão no qual a administração tomou. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre a administração pública no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado a todos pela participação, pela atenção. Vão desculpando a conversa, né, longa, mas o assunto precisa ser discutido, precisa ser trabalhado para que a gente possa, como cidadãos brasileiros, sabermos sobre o que rege o nosso país e o que rege o nosso território. Meu muito obrigado a todos e um grande abraço.